A Quaresma possui 5 domingos, mais o domingo de Ramos, ou seja, inicia-se a Semana Santa. Durante toda a Quaresma, a cor litúrgica é a roxa. É um convite à conversão, à penitência e à fraternidade. Porém, você já parou para pensar que cada domingo da Quaresma possui um tema específico, de acordo com a Sagrada Escritura? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. De maneira muito pedagógica, a liturgia dos domingos da Quaresma nos ajuda a fazer memória do amor de Deus por cada um de nós, seus filhos pecadores, e o seu convite constante à renovação do coração e à conversão. Não se trata de meditações mais ou menos intelectuais, como se fosse uma simples contemplação maravilhosa ou maravilhada do plano de Deus sobre a pessoa humana e sua história, mas de uma escuta atenta frente ao chamado de Deus a uma conversão que nos leve à paz e à felicidade. No conjunto dos lecionários quaresmais emergem com facilidade algumas linhas de força nas quais devem centrar a conversão quaresmal. Esta conversão está muito longe de limitar-se a um mero melhoramento moral. Ela nos conduz a uma conversão radical a Cristo, o homem novo, para que possamos existir somente nele. Em linhas de força são as seguintes. A primeira, a meditação na história da salvação, realizada por Deus Amor em favor da pessoa humana, criada à sua imagem e à sua semelhança. Devemos nos converter de uma vida egocêntrica, onde o ser humano vive encerrado em sua mentira existencial, a uma vida de comunhão com o Senhor, que é caminho, verdade e vida, que nos leva ao Pai no Espírito Santo. A segunda seria a vivência do mistério pascal com o ápice desta história santa. Devemos nos converter da visão de um Deus comum a todo o ser humano para a visão do Deus vivo e verdadeiro que se revelou plenamente em seu Filho único, Jesus Cristo, e em sua vitória pascal presente nos sacramentos da sua Igreja. São João diz: Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único para que tudo que nele crer não pereça, mas sim tenha a vida eterna. Terceiro, o combate espiritual exige a cooperação ativa com a graça para que morra o homem velho para o pecado e assim renasça o homem novo em Cristo. Em outras palavras, a luta diária pela santidade provém da força do batismo e por meio dele que nos tornamos novas criaturas em Jesus Cristo. Estas 3 linhas devem caminhar juntas. A primeira linha de força, meditação da história da salvação, temos-la principalmente nas leituras do Antigo Testamento dos domingos e nas leituras da Vigília Pascal. A segunda, a vivência do mistério pascal como culminação da história santa nos evangelhos do segundo, ou melhor, do terceiro, do quarto e do quinto domingos, e pelo menos, em certa maneira, nos evangelhos durante a semana, a partir da segunda-feira da 4ª semana da Quaresma. A terceira linha, o combate espiritual, a vida em Cristo, a vida virtuosa e santa, aparece particularmente nas leituras apostólicas dos domingos e no conjunto das leituras semanais da missa das 3 primeiras semanas. Vale a pena sublinhar que as 3 linhas de força de que vamos falando se acham com maior ou menor intensidade ao alcance de todos os fiéis, ou seja, dos que só participam da missa dominical aos que tomam parte, além da Eucaristia dos dias da semana.
com intensidades diversas, mas com um conteúdo fundamentalmente idêntico. Todos os fiéis bebem através da liturgia quaresmal em uma fonte que lhes convida à conversão sob todos os seus aspectos. As leituras dominicais da Quaresma têm uma organização única, presente de acordo com os anos celebrados, seja o A, o B e o C. As leituras do Antigo Testamento seguem sua própria linha, que não tem uma relação direta com os evangelhos, como o resto do ano. Uma linha importante para compreender a história da salvação. Os evangelhos seguem também uma temática organizada e própria. E as leituras que se fazem em segundo lugar, as apostólicas, estão pensadas como complementares das anteriores. A primeira leitura tem, neste tempo de Quaresma, a intenção clara: apresentar os grandes temas da história da salvação para preparar o grande acontecimento da Páscoa de Jesus. A criação e a origem do mundo no primeiro domingo. Abraão como pai dos fiéis no segundo domingo. O Êxodo e Moisés no terceiro domingo. A história de Israel centrada sobretudo em Davi no quarto domingo. Os profetas e sua mensagem no quinto domingo. O servo de Javé apresentado a nós no domingo de Ramos. Portanto, estas etapas ditas até agora se proclamam de modo mais direto no ciclo do ano litúrgico A, em seus momentos culminantes. No ciclo B, as leituras se centram, sobretudo, no tema da aliança com Noé, com Abraão, com Israel, o exílio, o novo louvor anunciado por Jeremias. E no ciclo C, as mesmas etapas se veem mais do ponto de vista do culto e da liturgia, oferendas de primícias, celebração da Páscoa, etc. Por fim, no sexto domingo, ou domingo de Ramos, na Paixão do Senhor, em todos os 3 anos litúrgicos, se proclama o canto do servo de Javé por Isaías. Estas etapas representam uma volta à fonte, à história das atuações salvíficas de Deus que preparam o acontecimento central, o mistério pascal do Senhor Jesus. No próximo vídeo, falaremos melhor a respeito do ciclo das leituras evangélicas e das segundas leituras da Santa Missa Dominical, nos anos A, B e C, e também dos dias de semana durante o tempo da Quaresma. Aproveite e participe com devoção e amor dos mistérios de Cristo. E não se esqueça de dar o seu like e também de fazer parte do nosso grupo Os Palutinos. Deus abençoe você, abençoe a sua família e que você possa fazer uma santa Quaresma e participar da ressurreição do Senhor. E deixa sobre você e a sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Deus em tudo e sempre. Amém.